A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Como eu sempre digo, é sempre uma satisfação, uma honra poder adentrar ao seu lar com a sua permissão para fazer você pensar, refletir em alguns preceitos e conceitos, e hoje não vai ser diferente. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a sua casa. Eu falei na última programação que Deus não precisava ter nos criado, mas por alguma razão Ele o fez, Ele escolheu nos criar, e eu sempre tenho incentivado e tenho falado aqui que Ele nos criou para a satisfação dEle, para o seu próprio prazer. Deus nos criou para a satisfação dos seus planos e dos seus propósitos. Então o que eu quero que você entenda nesse momento, que você foi planejado para agradar a Deus. Essa foi a temática do nosso último programa aqui, baseado em cima da vida de Jó. Eu li um texto de Jó, capítulo 1, verso 20, aonde Jó, depois de perder todas as coisas, de ser provado da parte do Senhor dessa maneira, em tudo ele não pecou e ele adorou ao Senhor. Adorar a Deus quando tudo está bem, me parece ser uma coisa fácil. Mas adorar ao Senhor quando a gente está perdendo, quando estamos perdendo coisas que para nós são importantes, coisas que nós amamos, e ainda assim adorar a Deus, me parece ser um desafio bastante grande. Hoje eu quero falar sobre a vida do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele se rendeu inteiramente aos planos e aos propósitos do Senhor. Capítulo 26, verso 39 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, quando lá no Getsêmani, orando, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele momento, passasse aquele cálice da amargura, da dor, do sofrimento, mas que, se não fosse possível, que a vontade do Senhor fosse feita e fosse estabelecida. Passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Foi a oração, a declaração do Senhor Jesus. E então, com essa sua frase, com essa sua colocação, em um momento de dor, prestes a morrer, essa colocação dele nos leva ao que nós chamamos a essência da adoração. E a essência da adoração é a rendição. Algumas pessoas acham que a adoração é cantar, levantar a mão, bater palma. Não estou dizendo que isso não faça parte da adoração, mas a verdadeira adoração é rendição ao Senhor. É quando nós nos rendemos incondicionalmente aos seus planos e aos seus propósitos, ainda que, isso vai doer falar, ainda que isso venha em prejuízo àquilo que nós imaginamos ou àquilo que nós pensamos. Rendição é entregar-se totalmente a Deus. Então veja bem, a rendição leva ao sacrifício, o sacrifício leva à morte. Veja bem, a adoração nos leva à rendição, rendição nos leva ao sacrifício, sacrifício nos leva à morte, mas não a morte física, mas a morte do eu, que na verdade é a nossa consagração, é o nosso carregar a cruz, é o submeter-se aos planos de Deus mediante a submissão ao Espírito Santo. Morrer significa deixar Jesus ser o Senhor, e aqui nós temos sérias dificuldades, porque poucas pessoas querem morrer para si mesmo. Eu lembro que quando eu entrei para a Igreja Nazarena, eu fui em um culto na Igreja Central de Campinas, e alguém chegou para mim me cumprimentando, dizendo: "Você já morreu hoje?" E aquilo me deu um susto. Como assim você já morreu hoje? Você já morreu hoje? Você já morreu para os seus sonhos, para os seus planos, para os seus projetos, para que a vontade de Deus prevaleça? Essa é a grande questão. Então, rendição é entregar-se totalmente a Deus. Rendição, segunda coisa, é obedecer integralmente a Deus. Obediência, segundo a Bíblia, é você se submeter àquilo que Deus estabeleceu. E aqui eu quero usar uma frase que alguns talvez não entendam, mesmo quando isso não faça qualquer sentido. Existem mandamentos de Deus, palavras do Senhor, que às vezes para a gente não faz o menor sentido, e ainda assim nós temos que aprender a nos submeter a isso. Jesus, ele se rendeu aos planos de Deus,
Nós vimos aqui há poucos dias um exemplo, né? Eu trabalhei com vocês sobre Maria, né? A mãe de Jesus, que se rendeu aos planos do Senhor, dizendo em Lucas capítulo 1, no verso 38, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme o teu querer. A serva do Senhor. Ela se colocou na posição não de alguém que exige, mas na posição de alguém que se submete. E isso para nós chama-se adoração mediante a rendição. Uma frase de William Booth, fundador do Exército da Salvação, ele diz que a grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Eu vou repetir. A grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. E aí eu pergunto, quanto nós temos nos entregue ao Senhor? Quanto você tem se entregado, vamos dizer assim, às mãos do Senhor e à sua vontade? Segundo exemplo que eu quero trabalhar com vocês, e talvez um dos mais conhecidos da Bíblia também, é o de Abraão, que se tornou amigo íntimo do Senhor. Então, como é que eu posso agradar a Deus? Programação passada, adorando de todo o coração, baseado em cima do exemplo de Jó. Como que eu posso agradar a Deus? Baseado em cima do exemplo de Jesus, a partir de Mateus 26, 39, rendendo-se inteiramente a Ele. E a terceira coisa que eu trabalho com você, como que eu posso agradar a Deus? Tornando-me seu amigo íntimo. Tiago capítulo 2, verso 23, nos fala sobre isso, que Abraão ele foi caracterizado por sua amizade com o Senhor, pelo seu relacionamento com o Senhor. Existem cânticos compostos que dizem: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, ou de ser chamado amigo de Deus, como Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, na verdade, o que eu tenho para dizer é que Deus, Ele deseja ser nosso amigo. Isso pode soar um pouco estranho, né, para quem tem aquela concepção de que Deus é aquele homem, aquela pessoa sentada num trono inacessível. E a Bíblia diz que Ele é sim o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o Deus também que quer ser amigo de todos nós, estar de maneira próxima, reinando em nosso coração e nós comprometidos com Ele. Então poucos, se você for olhar para a Bíblia, para os relatos da Bíblia, poucos são aqueles que tiveram esse privilégio de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Um deles eu já citei, né? Abraão. Enoque foi alguém que teve um relacionamento tão íntimo e tão santo que o Senhor resolveu tomá-lo para si. Noé foi alguém que, no meio de uma geração culpável, no meio de uma geração de pecado, ele resolveu agradar ao Senhor, agradar aos olhos do Senhor. Já falei de Abraão, já falei de Jó, vou falar de Moisés. Moisés também foi alguém que, no meio de toda a idolatria, no meio de todo o pecado, ele tomou a decisão de se relacionar com o Senhor. Davi, né, um dos exemplos clássicos da Bíblia, Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então essas pessoas que eu tenho citado desenvolveram uma amizade por meio do relacionamento. Presta atenção nessa palavra, relacionamento. Deus nos criou para sermos seres relacionais, ou seja, para um relacionamento vivo e diário com Ele. Lembra de Adão e Eva, quando o Senhor criou o paraíso, o jardim do Éden, e os colocou naquele jardim? A Bíblia diz que na viração do dia, Adão vinha ter com Deus, ou seja, eles se relacionavam, tinham uma amizade, um relacionamento profundo, né, de presença, de confiança, de entrega, e isso eu acho algo muito tremendo, muito maravilhoso. É só para aquela época, pastor? Talvez alguns estejam perguntando assim. É só para esse tipo de gente, esses grandes personagens que a Bíblia relata? Eu creio que não. Eu creio que qualquer pessoa que resolva tomar essa decisão no seu íntimo, no seu coração, de abandonar o pecado, de abandonar tudo aquilo que é errado e priorizar a vida com Deus, ele pode desenvolver um relacionamento de paternidade. Isso aqui é muito profundo. Relacionar-se com Deus não como o Senhor, também como o Senhor, mas sobretudo como Pai. E Pai, a gente sabe, aquela pessoa íntima, aquela pessoa amiga,
que nós podemos nos achegar. Então, a pergunta que eu faço é: como que eu posso, ou como que nós podemos desenvolver uma amizade com o nosso Deus? 3 coisas que eu quero abordar rapidamente com você. A primeira delas é conversando constantemente com Deus. Como eu posso desenvolver uma amizade com Deus? Conversando diariamente ou constantemente com Ele. Nós temos que aprender a remover ou eliminar da nossa vida esse formalismo litúrgico. Presta atenção no que eu estou falando. Algumas igrejas são extremamente litúrgicas e essa liturgia, ao invés de aproximar a pessoa de Deus, ela distancia. Deus não nos criou para isso, para esse formalismo litúrgico, mas Ele nos criou para uma relação de intimidade. Então, como que eu posso desenvolver uma amizade com Deus? A primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar essa liturgia, esse formalismo, e entender também, não chegar de forma desrespeitosa ou de qualquer jeito. Eu lembro uma pessoa, uma vez na igreja, uns anos atrás, em que ele falava assim: "E aí, bicho, tudo bem? Tudo legal?" Para Deus. Eu falei: ô meu amigo, calma aí, não é para tanto, não é dessa maneira que você pode chegar desrespeitosamente diante do Senhor. Não é isso que eu estou pregando, não é isso que eu estou anunciando, não é isso que eu estou compartilhando. Mas também não precisa ser aquele formalismo radical aonde cria só distanciamento. A palavra do Senhor em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Como que eu posso então desenvolver uma amizade com Deus? É fazendo as orações curtas e informais durante o dia. Há poucos dias eu usei uma frase na igreja e algumas pessoas, quando escutam, ficam chocadas. Eu disse que eu não oro mais do que 5 minutos por dia. E aí eu fiz uma pausa, todo mundo olhou, todo mundo ficou olhando. Eu não oro mais do que 5 minutos por dia. Mas eu não fico mais do que 5 minutos sem conversar com o Senhor. Isso faz toda a diferença. Significa que nós estamos orando em todo instante, em todo momento, em toda e qualquer situação. São as orações curtas, ou como foi conveniado na história, as orações de um fôlego, era assim que se chamava. É aquela oração não que você precisa se delongar na presença do Senhor, mas é aquela oração de um fôlego, de um glória a Deus, de um aleluia, obrigado Pai, Senhor cuida de mim, cuida de um filho, da casa, da família, enfim, as orações de um fôlego. É algo que nós precisamos aprender a exercitar, lendo um livro, não lendo um livro, trabalhando, não trabalhando, onde nós estivermos, pedindo o livramento de Deus, agradecendo o livramento que nós recebemos. São as orações de um fôlego. Outro aspecto que foi mencionado durante a história são as orações das horas. Hoje perdeu-se esse costume. Algumas pessoas ainda mantêm aquela oração curta, mas sempre em cima da hora, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Isso acontecia muito nas escrituras, é a oração das horas. Então lembrava, deu aquela hora, encheu aquela hora, lembra de orar e de conversar com o Senhor. Eu acho que são algumas práticas que a gente acaba na correria do dia a dia, e dependendo do trabalho da pessoa também nem há chance, nem há oportunidade para isso acontecer. Com isso eu não estou dizendo também que você tenha que ajoelhar e erguer as mãos e levantar a sua voz. Não, você pode estar ali no volante do seu carro e você pode estar orando. Você, irmã querida, de repente dentro da sua casa, lavando uma louça, limpando a casa, enfim, você tem a liberdade e o tempo para poder conversar com o seu Deus, que nós chamamos de as orações das horas. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso treinando a mente para nos lembrarmos do Senhor em tudo. Isso aqui é profundo, gente. Treinar a nossa mente para nós nos lembrarmos do Senhor em tudo. Em tudo que nós fazemos está, ou poderia estar, a mão do nosso Deus, a mão do nosso Senhor. Nós temos que aprender isso. Então, como que eu posso desenvolver uma amizade com Deus? É conversando constantemente com Ele. Segunda coisa, meditando continuamente na palavra. A palavra não foi feita só para você lê-la, também para lê-la, mas sobretudo para meditar nela. É impossível ser amigo de Deus sem conhecer a palavra, sem conhecer a Bíblia Sagrada. Eu vou dizer de novo, é impossível alguém querer ser amigo de Deus sem conhecer a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Na oração,
eu falo com Deus. E na meditação, Deus fala comigo. Por isso é tão importante a oração e a meditação na palavra. Eu vou repetir, na oração eu falo com Deus. E na meditação, Deus fala comigo. O que acontece hoje? As pessoas chegam e começam a orar, isso na igreja, em casa, em qualquer lugar, um grupo de estudo, um grupo de amor e cuidado. Amém. Dizem amém e vão embora. Dizem amém e saem. Quando Deus está, vamos dizer assim, na sua disposição de falar com aquele crente, com aquela pessoa que está orando, a pessoa foi embora. E aí ela fala, não, mas Deus não fala comigo. Como não fala? Se nós temos pressa para parar de orar, se nós temos pressa para voltar para os nossos afazeres, não treinamos o nosso ouvido, o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Então, como que eu posso desenvolver uma amizade com Deus? Primeiro, conversando com Ele constantemente. Segundo, meditando continuamente na palavra. Em terceiro e último lugar, valorizando enfaticamente o que Deus valoriza. E aqui nós temos sérios problemas. O que é que Deus valoriza? O que é importante para Deus em relação à nossa vida, em relação à nossa vivência? Nós temos que aprender a valorizar enfaticamente aquilo que Deus valoriza. O que Deus valoriza? Gente, uau! Aí nós nos complicamos. O que Deus valoriza? Pessoas, uau! Deus valoriza pessoas. Deus ama gente. A Bíblia diz em João capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo, amou não pau e pedra, tijolo. Deus amou o mundo, gente, pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho gerado. Nós somos filhos adotados. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós chamamos esse texto de João 3,16 de a Bíblia em miniatura. A Bíblia em miniatura. É o texto que nos presenteia e nos mostra o grande amor de Deus por nós. Então nós temos que aprender a valorizar gente, a valorizar pessoas. Às vezes a gente está tão preocupado com o ritual, a gente está tão preocupado com coisas. Eu vejo isso na igreja, o quanto as pessoas valorizam o prédio, o quanto as pessoas valorizam as coisas e o quanto menosprezam pessoas. E nós temos que aprender a inverter esses valores, porque é o que Deus valoriza. 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, diz que Deus, Ele deseja a salvação de todos. Deus deseja a salvação de todos. O que está no coração de Deus? O que é que Deus valoriza, senão gente, senão pessoas, senão a sua salvação? Então, os amigos de Deus contam aos amigos a respeito de Deus. Eu vou repetir a frase. Os amigos de Deus contam aos amigos a respeito de Deus. Eu sempre falo como é que eu cheguei à fé. Eu fui criado dentro de um lar cristão, eu fui criado dentro de uma casa evangélica, eu fui criado dentro de uma igreja tradicional, tida como uma igreja evangélica. Meus pais tinham princípios e valores, mas alguém um dia sentou, tirou tempo para se assentar comigo e explicar o plano de salvação e dizer que eu tinha que tomar uma posição, ter um posicionamento de receber Jesus enfaticamente como meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu tinha que entender como é que se dava ou como que se daria esse processo de abrir o coração, de abrir a vida e permitir que o Senhor entrasse e se tornasse o Senhor. E então Ele veio e tomou o centro da minha vida, e a partir dali eu tive que reorientar e reprogramar todos os meus sonhos, planos e projetos. Por quê? Eu era um menino de 14, 15, 16 anos, eu tinha sonhos, eu tinha vontades, eu tinha propósitos na vida, eu tinha, vamos dizer assim, uma inclinação para fazer aquilo que meu pai achava que eu deveria fazer. Mas quando o Senhor Jesus passa a fazer parte da minha vida, eu redirecionei os meus sonhos, os meus planos, os meus propósitos para convergir para aquilo que Ele tinha para mim. Então, amigos de Deus, e esse amigo me contou a respeito de Deus, amigos de Deus contam de Deus a respeito de Deus, a respeito do Senhor. E ele me falou de um Deus que me amava, de um Deus que queria ter um relacionamento comigo.
E lá naquele dia, 29 de maio de 1980, lá na arquibancada de uma escola, de um colégio, em Ivoti, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, lá naquele lugar, naquela arquibancada, eu não sabia muito bem como fazer, mas eu fiz. Eu disse: Senhor Jesus, entra no meu coração, toma conta da minha vida, reorienta os meus sonhos, meus planos, meus propósitos. E desde então eu comecei uma caminhada de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Se você me perguntar se eu me arrependo, eu não me arrependo. É o meu propósito, é o meu plano. Se você me perguntar nesse momento, você quer continuar dessa maneira? Sim, eu quero continuar assim até que Cristo volte na sua glória, até o arrebatamento, até que Ele me chame para estar com Ele por toda a eternidade. Então eu digo para você, a melhor coisa que você pode fazer nesse instante, neste momento, é abrir o seu coração, permitir que Jesus entre. Se você não souber como fazê-lo, pode me procurar, Igreja do Nazareno, Casa do Pai, aqui na cidade de Lages, Rua Mário Ribeiro Ramos, 253, uma quadra acima da UPA. Eu vou estar ali pronto para receber você e te ajudar nesse processo. Mas é simples. Basta você se ajoelhar nesse momento e dizer: Jesus, entra no meu coração, faz em mim morada, e Ele vai fazer, eu tenho certeza. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, te agradeço pela liberdade que tenho de chegar sempre aqui neste lugar e falar do amor de Deus, do amor do Pai, do amor do Senhor Jesus. Te agradeço pelo teu plano, pelo teu propósito, que não mudam, que não se altera. Esses planos não se alteram. O Senhor continua desejando ter uma grande família de muitos filhos que sejam semelhantes ao Senhor Jesus. O Senhor deseja assentar-se no trono da vida de uma pessoa, colocando o seu nome no livro da vida, para que ele seja contado entre aqueles que serão salvos. Eu oro, Pai, para que nessa casa, nessa família, aonde recebem esta programação, que haja muita alegria e a presença viva, real e constante do Senhor. Eu oro também para que a tua unção de cura e de restauração esteja em cada lar, em cada família. E como eu sempre digo, eu oro em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Valeu, gente querida. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina.
Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus